Tá dando para ver? Sim. Sim. Tá. Então, análise de dados da pesquisa final do ano de 2002, tá? Então, a base de dados. Aí está a palavra com vocês, meninas. Obrigada, Aline. A Beth, você está tá muda. mutada. Você está muda. Precisa ligar o mic. Eu sempre esqueço, desculpa. A análise, a gente recebeu a resposta de 50 mentores, de 78 mentorandos, com algumas coisas estranhas, né? Mentorando que responde mais de uma vez e respostas diferentes, e mentor que responde no lugar de mentorando, no questionário de mentorando, e vai inventando algumas coisas que não são afins. Então, tinha algumas coisas estranhas, né? A gente resolveu não fazer uma separação pelas cadeiras, fizemos considerando o conjunto todo, né? O grupo todo. E aquilo que a gente já tinha falado anteriormente, vamos falar com alguns mentores e alguns mentorandos, particularmente, porque apresenta algum problema nessa comunicação. Então, são casos bem pontuais que eu acho que precisa de uma conversa mais personalizada, né? Então, a gente vai entrar em contato com alguns desses mentores mentorandos. Acho importante lembrar também, Beth, que vai dar uma certa discrepância em resultados porque não tem pareamento, né? Está aí, já escrito nesse slide. No caso do mentor, de que forma que o período, né, o que acontece a comunicação, se é quinzenal, mensal, nos dois nichos, né? Então, dá uma certa diferença aí, por conta de não ter o pareamento. E a gente percebe, obviamente, que mensal para o mentor e também para o mentorando, ou quinzenal. Isso é em termos de frequência. Depois, mais para frente, a gente vai ver a qualidade desse encontro. Nós separamos algumas frases que a gente retirou dos relatórios mesmo, né, da pesquisa, sobre explicações, observações que mentores e mentorandos faziam a respeito de cada um desses itens. Então, a frequência da comunicação foi um dos itens, e aparecem algumas respostas que a gente colocou, que a gente considerou como base para reflexão, né? Então, assim, olha, os encontros são quinzenais e presenciais, mas eu estou disponível sempre para resolver situações diferentes, né? Uhum. Envio mensagem no WhatsApp ao menos mensal para checar como está. É uma coisa para refletir, né? Uhum. Mensagem no WhatsApp uma vez por mês. E fora isso, como é que está? Com o tal aluno, a relação não evoluiu. Isso chama bastante atenção, né? Falamos pouco na época em que iniciamos a mentoria, porém logo perdemos o contato. Estamos em novembro, como é que ficou esse contato até agora, né? Ele está aí, está navegando sozinho, à deriva, né? Mentorandos 1 e 2 anda bem, com o 3 não funcionou. Então, a gente também precisa de um olhar para isso. Quando a gente vai fazendo essa leitura, a gente não está querendo achar quem é o culpado, né? A gente só está querendo entender por que essa relação não funcionou, o que aconteceu, né? Não funcionando, canais, o próximo passo, né? Que é possível ser dado, né? Era semanal, mas virou o ano e o mentorando não se comunicou mais. É significativa essa fala. Comunicação praticamente não ocorre. Mas por que ela não ocorre? Como a gente foi buscar o motivo da não ocorrência, mentorando não responde mais minhas mensagens.
A procura só ocorre da minha parte. O mentorando não procura, mas não recusa chamadas e os bate-papos são descontraídos e enriquecedores. E daí a gente tem outra importante reflexão, que é a dificuldade que esses alunos têm, muitas vezes, de falar com o mentor, porque ele sente que está atrapalhando, que ele está incomodando. Ele fica numa posição que, às vezes, ele até quer conversar com o mentor, mas ele não se sente à vontade. Podemos mudar, Lino. Já o mentorando traz aí um relato, né? Desse primeiro. No começo eu até conseguia falar com o meu mentor, mas depois ele sumiu, e faz muito tempo que não tive contato, né? Sumiu, e ninguém soube que sumiu, né? A mentoria tem feito eu apontar e buscar coisas que eu não teria a menor capacidade de pensar sozinha. Aí já um contraponto à primeira afirmação, né? Só tive contato com mentoria no segundo semestre, até então não tinha mentor. Até o momento não ocorreu nenhuma reunião, apenas uma conversa no WhatsApp. Então, eu não me lembro se nesse caso foi um aluno não entra, né, depois, quer dizer, ele ficou por um tempo também sem acompanhamento. Conversas, quando ele fala não ocorreu nenhuma reunião, a impressão que dá é que assim, não teve nada presencial. Ele põe ainda assim, apenas uma conversa no WhatsApp. Ele está meio que cobrando, né, a nossa ação. Mas vocês não vão fazer nada, né? Parece muito pouco. Mensagens aí, né? Mensagens subliminares. Conversas agendadas de acordo com a demanda. Algo bem objetivo. Faz um tempo que não falo com meu mentor, mas foi descuido da minha parte. Tentarei voltar ao contato. Então, a gente não sabe se o mentor entrou em contato e não teve retorno, né? Ou se o aluno está atribuindo a si essa responsabilidade de contato, né? Dá aí uma ideia que não é certo do que de fato aconteceu, porque é transcrição de um relato, de uma fala, né? Não de uma história. Acho que pode ir o próximo, né, Beth? Aí, no gráfico, a parte de como são os encontros. Normalmente são online, incluindo aí o WhatsApp, não é? Chamando para o WhatsApp, e alguns raros presenciais. Só uma parte, esses números estão assim porque permitia que o mentor ou mentorando desse mais do que uma resposta para o mesmo item. É verdade. Então, numa, eu somamos todas as respostas e essa foi a base total das respostas fornecidas, que tem aquele número. E aqui são a base dos participantes, são duas coisas, mas elas são mais ou menos próximas. Elas são pareadas, né? Tá? Acho que o próximo, a gente tem aqui como reflexão, será que o presencial, é lógico que o online é mais cômodo para a maioria, né? Mas será que o presencial não seria importante também? Como é que a gente movimenta isso? Eu achei baixa a quantidade de presenciais, né? O foco está sempre na remota. Pensando na qualidade, né? Mas do que eu estou vendo aqui, a preferência, que é esse primeiro box, do mentorando está bem localizada no online, né? Quando a gente compara com presencial e com WhatsApp, né? Depois vem o WhatsApp, depois presencial. Do mentor, está bem distribuída entre online e WhatsApp. Assim, interessante que nem o mentor tem a maior preferência por presencial, né? Então, não sei. Me chamou a atenção isso. Fala, Newton. Só um ponto aí, até pela experiência, né, pequena que eu tenho, mas... vocês estão me ouvindo bem? Sim. O que acontece é assim, normalmente o que eu vejo, conversando com a minha mentoranda e vejo o que ela fala dos outros também, os alunos têm um monte de coisa para fazer, eles pegam um monte de coisa para fazer, né? Então, acertar um horário no presencial vai depender muito da flexibilidade do mentor também, porque a flexibilidade do aluno,
que pareça ser maior, às vezes não é. Ele só tem aquele dia não dá, então vai empurrando. Então, essa questão deles terem um monte de coisa fazendo ao mesmo tempo, né? Porque ela me fala que outras pessoas estão assim também, é uma dificuldade, porque aí vira mais o suporte vira uma atividade para eles, entendeu? Eu não sei também qual que é o percentual de mentores remotos, né? Como é o meu caso, né? Eu não estou em São Paulo, então o encontro presencial ele é difícil, viável, né? Na nossa pesquisa, ele não é inviável porque eu não estou muito longe. São em número bem pequeno. São pequenos, tá? 5 ou 6 nessa amostragem. Tá. O que podia fazer é você vir na pizza aí no dia 20. Então, tá planejado. Já confirmei e consegui com o meu mentorando confirmar isso também. Boa! Bom, muito bom. Vamos lá. Os relatos aí, né? Esse é o pincelamento dos relatos que apareceram na pesquisa também. Veja que acho que tem a ver com o que o Newton acabou de falar. Apesar de termos tantos canais disponíveis hoje em dia, senti dificuldade em estabelecer um contato frequente e periódico com os alunos. Tem muito a ver com isso que você acabou de falar mesmo, Newton, porque eles têm muitas atividades. Os mentores, se não estiverem próximos da USP, também não têm facilidade, por exemplo, no almoço. À noite, para os alunos, é mais complicado, então complica muito conseguir juntar as duas partes, né? E os mentorandos falam também isso, né? Eu gosto dessa última frase: os encontros estão sendo flexíveis, permitindo conciliar prova, estudo e sessão de mentoria. Eu acho que ter especificado um horário e um dia da semana, né? Toda quinta-feira, às 5 horas, vamos fazer uma reunião. Ou quinzenalmente, uma quinta sim, uma não. Quer dizer, eu acho que isso daí me parece que entra nesses encontros, essa flexibilidade. Uma regularidade de encontro. Observação, por exemplo, na parte do remoto. Esse ano nós vivemos com o caso de uma aluna específica, que ela teve muitos problemas, teve problemas seríssimos aqui em São Paulo, e a mentora dela ficava lá na Holanda, não é isso, Beth? Na Holanda. Na Holanda. Então, que solução que nós demos? Nós pusemos a Beth como uma mentora secundária. Então, de vez em quando ela vai com as mentoras dela almoçar qualquer coisa, a gente avisa e ela vai junto com a Beth. Então, ela forma um grupo e dá esse aporte mais local. Mas quem continua mentorando, fazendo tudo, é lá da Holanda. E a da Holanda também participa desse grupo. Fizemos um misto, né? Um misto da coisa. E, de vez em quando, ela entra em contato. Olha, precisa de tal ação que teria que ser particular. Aí a Beth faz junto com a menina aqui, entendeu? A gente tem um outro caso também de uma aluna que tem TDAH e ela, então, buscou apoio. Então, ela continua com o mentor e Marilda e eu damos apoio nessa parte de como estudar, como reagir aos problemas particulares dela, né? A gente tem alguns casos assim, a gente citou 2, que a gente faz por isso que chama grupo de apoio, né? Um apoio à mentoria, né? A gente dá uma colaboração ali num ponto que não caberia ao mentor mesmo, né? Acho que podemos ir para o próximo. Aqui é muito gozado isso aqui. Olha esse gráfico, que coisa mais interessante. A qualidade que o mentorando dá para os encontros está bem diferente da avaliação que o mentor faz desse encontro, né? Então, há uma alta expectativa, cobrança, de repente, desse mentor, e o mentorando se sente muito apoiado, muito ajudado, ele acha ótimo, né? Efetivamente ótimo. Daí, a maioria dos mentores vai para o bom, e
E no caso lá do ruim, foi um mentorando só, né, Beth? Foi do ruim foi um só, porque o mentor sumiu, né? O mentor não fez contato, então ele achou péssimo. Né? É traço. E você vê que a cobrança desse mentor, olha lá, joga no regular, joga no bom, e muitos, e poucos colocam como ótimo. E já o mentorando adora, né? Vem um relato bem bacana quando ele fala da importância desse mentor, né, na vida dele. Pode falar, Ana. Não sei, eu levantei hipótese aqui, até com base em algumas coisas que eu vi, que às vezes a expectativa não está tão alinhada, né? O mentor. Então ele fala, acho que tá bom, né? Ele joga no meio ali para tipo, eu acho que tá bom. Ou às vezes o mentor ele não sabe muito bem como agir. Eu lembro no começo que muitos mentores vinham falar comigo, mas eu era muito acionada. Mas eu faço o quê? Vai como? Porque era começo, enfim, né? Mas eu vou até onde? Eu pergunto, eu não pergunto, mas então assim, os mentores com muito inseguros, natural, né? Muito cuidadosos, né? Acho que era um super de um cuidado, tipo, eu não quero errar, me falta eu tenho que fazer, que eu não quero errar, e como eu tenho que fazer. Então, eu não sei o quanto pode ter um pouquinho disso aí também, né? Sim. Chegamos a apontar isso mesmo, em relação às expectativas e dessa insegurança, né? E veja, e quem está, por outro lado, trabalhando com esse mentor, o mínimo contato já significa muito, muito. Isso é bem relevante, né? E não é porque está sendo legalzinho. Nós vamos ter relatos lá para frente que aparece assim, o quanto isso tem colaborado na formação ou na condução da vida acadêmica, né, desse jovem. Quer dizer, é um trabalho podemos passar para os relatos que eu acho que dá uma clarificada nisso que a gente está falando. Eu gostei desse mentor que fala que busca não julgar as decisões que ele toma, mesmo que sejam contrárias às minhas sugestões, que a gente estava falando exatamente isso, né? Você aponta caminhos para o seu mentorando, né? Você não vai lá dando a diretriz, olha, é assim que você tem que fazer. Então, me parece uma certa maturidade da parte desse mentor trazer isso. Eu busco não julgar, eu vou orientando, vou acompanhando, me parece isso, né? Com relação à interação, falamos isso várias vezes, mas tudo bem, vamos tentando fazer o melhor. De novo, a gente ficou com aquela sensação da deriva, né? Esse caso é bem interessante, porque o mentor não sabe o nome do mentorando. Quem faz esse comentário não sabe o nome do mentorando. Então, você percebe que a coisa está fluida de ambos os lados, né? Quer dizer, a pessoa está perdida, tanto o mentor quanto o mentorando, né? Encontro presencial ajudou bastante a criar um vínculo com o mentorando. Eu acho que isso faz diferença mesmo, né? E um comentário do mentor, não achei o mentorando engajado. E daí isso me fez pensar bastante como é que eu faço o mentorando se engajar, né? Qual é o meu papel? Que tem a ver com o que a Ana acabou de falar também. Muitas vezes os mentores não sabem como agir. E o aluno também não, então fica assim, eu não achei ele engajado, mas também não sei como dar o próximo passo, né? Podemos mudar, Lino. Olha, os mentorandos. Eu acho muito legal essa parte dos mentorandos. Vai aí, Marilda. Eu acho que a proposta da mentoria é incrível e acredito que muitas pessoas devem ter tido uma experiência muito boa. No meu caso, acho que eu e o mentor não éramos compatíveis, né? Ai, que falta de sorte aí, né? Sorte, né? Em relação ao mentor, gosto muito da relação que estamos criando. Minha crítica seria mais relacionado mesmo ao Polo e Retribua, mas ele explica. Agradeço demais, mesmo não tendo a bolsa financeira, de fazer parte do programa, porém tenho um sentimento de distanciamento das atividades do projeto, imaginando que isso seja causado pelas poucas atividades que foram realizadas até então.
olha como o jovem é perceptivo, porque ele não está distante de uma realidade, do que vem rolando no projeto até agora, né? Não houve muitas palestras, acho que houve uma, né? Os encontros. Então, assim, há um distanciamento, sim. Ele foi, inclusive, delicado. Por outro lado, uma gratidão por fazer parte da mentoria, independente de ter bolsa ou não. E óbvio que a gente não está falando só de sentimentos de gratidão, mas de que isso impacta na trajetória desse jovem na vida universitária, na vida acadêmica. Eu acho muito importante que a gente entenda bem que o Retribua é um serviço, digamos assim, de mentoria. Associada a ela, você pode ou não ter bolsa, mas o que é fundamental, o que é importante é ter um mentor, alguém que possa orientar um caminho. Por isso que eu acho essa fala muito interessante, muito legal, porque ele valoriza realmente aquilo a que nós nos propomos, né? Que é fazer a mentoria. Não necessariamente vinculado a ter bolsa ou isso ser o grande motivador, né? Quer dizer, olha, você tem a bolsa e no pacote a mentoria, né? Há uma inversão aí na fala dele, de valor. No seguinte, a gente achou bem interessante também a observação, que eu acho que quem organiza as duplas tem que ficar atento também. O trabalho está muito bom, eficiente, com bons resultados, mas sinto que as conversas teriam mais afinidade caso fosse alguém do mesmo gênero que o meu, né? Então, isso aparece, se é uma garota, prefere ficar com uma mentora, que são detalhes do relacionamento humano, né? E que a gente tem que observar. E acho que essa pauta, né? A pauta de gênero, a pauta do feminismo. Isso é uma pauta muito importante no ambiente da Politécnica, né, gente? Então, numericamente falando, ou seja, né? Tem muitas camadas aí da importância dessa frase, né? Dessa observação dessa jovem, né? Sim, e é uma jovem mesmo, é uma garota. E, Ana, tem também questões de identificação, quando a gente fala do pertencimento, que vai aparecer mais na frente como uma das... Essa identificação, né? Como que eu vou me sentir bem num ambiente onde eu não tenho identificação, seja por gênero, por raça, né? Por nível socioeconômico, quer dizer, são muitos senões a lidar, né? E o mentor... ele tem que saber disso, né? Que pode ser um entrave mesmo na comunicação dele, efetiva, né? Com esse mentorando. E tem um ponto, desculpa, gente, se eu estiver falando muito, vocês falam, bom, beleza, a gente tem que ir. Não, nós estamos dentro de um bom tempo. Eu não sou prolixa, eu sou objetiva, mas eu me empolgo, né? Então, fazendo comentários. O ponto que eu ia trazer é que, assim, não adianta você ter a melhor das intenções quando você é mentor, se você não sabe trabalhar com diversidade, com recortes diversos. E eu nem estou falando de machismo, de homofobia, de gordofobia, não estou falando disso. Eu estou falando do recorte socioeconômico, que aparenta ser o mais fácil, tipo, né, imagina, eu super sei lidar com pessoas de baixa renda, por XPTO razão, blá, blá, blá. Mas, às vezes, a pegada é assistencialista, às vezes a pegada é de outras formas, na melhor das intenções, gente, melhor, tá? Mas tem uma questão técnica para você lidar com esse recorte diverso. E se você não se apropria desse recorte, dessa técnica, digamos, conceito, né? Você pode perder, você não gera a identificação que você mencionou, e aí a coisa desanda para os dois, a experiência é ruim para os dois, porque o mentor também é frustrante, porque o menino fica mudo, ele desencana. E o mentor se sente frustrado, porque ele fala, pô, eu me imbuí da melhor das intenções, mas ele não tinha essa parte técnica. Então, eu acho que falar sobre diversidade, recortes diversos, eu acho que é uma coisa, é meio tipo banho de loja, de início de ano, de início de ciclo. Eu não sei, né? Eu acho que assim, a diferença, não sei o que você... Eu acho que é uma excelente ideia, Ana, para a gente trabalhar entre os mentores, né? Eu acho que é fundamental esse olhar humano, né? Engenheiro tem pouco isso, né? A gente
mais objetivo. Carente. Exato. Não, mas sabe, não é nem esse olhar humano, eu acho que é ótimo, né, você trazer dessa forma, sim, faz muito sentido, mas tem uma questão, e aí eu vou ser mais engenheira do que psicóloga nesse momento, ó, que legal, Ricardo, tem uma coisa, tem uma técnica, entendeu? Tem um conceito, tem uma técnica, tem ciência por trás de recortes diversos, não é do tipo, eu vou ser legal. Do tipo, cara, isso é muito subjetivo, entendeu? Você pode ser legal. A gente precisa ter acesso a isso. A gente não tem, não é parte do nosso dia a dia. Exatamente. Exato. Perfeito. Durante a leitura, Ana, e a todos, na verdade, a gente colocou, inclusive, isso. Quando a gente, às vezes, indiretamente, pensa trabalho voluntário, ajuda, caridade, generosidade, assistencialismo, né? Então, assim, limpar um pouco. E a técnica vem a serviço disso, dessas limpezas. E quando você tem técnicas, até a primeira pergunta que você vai fazer no seu primeiro encontro, às vezes é tudo muito programado. Isso o engenheiro faz muito bem, graças a Deus. Né? E no atendimento também tem isso, porque tem hora que você vai ter que ser mais firme, mais imperativo, mesmo que você não esteja dando, mas fala assim, olha, eu te apontei algumas coisas, e cadê o que você tinha que me trazer, né? Suas tarefas, né? E daí não entra caridade, entra uma firmeza, uma parceria. Perfeito, né? Perfeito. Acho que bem isso. Você está no mudo, Lino. Eu vou falar rápido, tá? Eu me empolgo também. O mentor teve um papel muito positivo no meu crescimento pessoal e acadêmico. Essa percepção achei do ponto, assim, do que a mentoria, o trabalho da mentoria, né? Esse atendimento. Dizer, um jovem sentir isso nesse contato teria que ser assim o nosso mantra, né? Ele sentir que ele está se desenvolvendo, que ele está atingindo coisas. Meu mentor está sempre lá para me ajudar e sempre me procura para saber se estou bem. Agradeço a minha mentora pela paciência e disposição em me ouvir, orientar e impulsionar as coisas. Né? São 2 relatos aí. O apoio de vocês ajuda vidas a se tornarem melhores. Então, esse já sai do particular e ele tem uma leitura de que esse trabalho impacta na vida das pessoas, né? Na vida acadêmica, na vida pessoal. Né? Eu acho interessante quando ele fala o apoio de vocês, ele não está mais falando só do mentor. Ele está falando do Retribua, ele está falando do projeto. Ele está envolvido com o projeto, com essa ideia do crescimento. Então, eu achei legal porque tem as duas coisas, né? A vida dos alunos e o projeto como um todo. Continua, Marilda. Muito do que alcancei devo à mentoria. Né? Ele não diz exatamente o quê, mas ele também enxerga esse valor. A mentoria tem feito eu apontar e buscar coisas que eu não teria a menor capacidade de pensar sozinho. Então, ele já começa a sentir que ele está ampliando a reflexão dele, os caminhos. Essa frase me traz isso, né? Acho que é bem isso que ele quer dizer. Bom, sozinho eu não ia conseguir, ia demorar para caramba para chegar, mas o mentor vai lá e me aponta coisas, né? Eu acho que a gente encerra, porque tinha tanta coisa bacana, né? Então, a gente... os relatos pensados estão nesses 2 bloquinhos. Mas acho que dá para a gente continuar. Acho que já... Aí é interessante, né, Beth? Me chamou muita atenção essa... Sentiu falta de apoio? Não. Não sentiu. Você vê, dos 2 lados, ninguém sentiu. Mas quando a gente para olhar o que nós vimos até agora, bom, o mentor sumiu, o mentorando sumiu, não está engajado, tenho dificuldade, não consigo saber o que fazer. Quer dizer, são tantas as dificuldades e os problemas, e ninguém procurou apoio. Precisou de apoio? Não precisei. Na verdade, eu acho que faltou um canal de comunicação que as pessoas pudessem entender onde buscar esse apoio. Busca apoio primeiro lá com o seu gestor de cadeira, né, que é o pessoal que está mais próximo. Busca com o grupo de apoio, eu e Marilda, agora a Ana, que vai colaborar também. Então, existem muitos caminhos.
a sensação que eu tive ao fazer essa leitura é de que os mentores e os mentorandos poucos conheciam esses caminhos e não foram buscar, porque é incoerente, sentiu falta de apoio nenhum. Mas a gente ouve todos aqueles relatos dessas mesmas pessoas, né? São os mesmos que estão falando. E o percentual está muito alto aí, né? Ricardo? O percentual está muito alto, né? De sem apoio, enquanto a gente vê muita reclamação de falta de eficiência, né, na relação. É desproporcional, realmente. Você sabe que a gente levantou até a hipótese de alguma coisa do tipo em relação ao mentor. Ele fica, de certa forma, envergonhado de se dirigir ao gestor ou ao grupo de apoio, fala assim, eu não estou dando conta, eu não sei fazer, eu sou incompetente, eu sou incapaz. É uma sensação assim de frustração pessoal mesmo, né? De um incômodo pessoal, e ele não leva a coisa adiante. E a outra hipótese é essa da falta de conhecimento, que eu acho que foi pouco divulgado, foi só na primeira reunião, que não tinham muitos participantes, né? Então, acho que as pessoas não entenderam muito bem qual era o sentido, o papel do grupo, mas é um gráfico que chama muito a atenção da gente, né? Em relação a tudo que a gente já falou. Podemos continuar. Pois é, olha, daí vem. Esses comentários têm a ver com o gráfico anterior. Mesmo apontando que eu não senti falta, eu sinto falta de palestras e maior interação na cadeira, né? Isso para o chefe de cadeira é bem importante, né? Pensar em como fazer essa interação. E isso tem a ver com técnica também, né? Como você lida com seus mentores. É um excelente projeto, porém, às vezes sinto que estou estagnado. A Beth falou exatamente agora, vocês estavam comentando isso. Eu saí um pouquinho do ar, mas percebi isso, né? Falta integração entre os mentores, não há comunicação regular, bem como falta uma orientação para os mentores, né? Acredito que deveria haver algumas atividades padrão para as mentorias, para que tanto o mentor quanto os mentorandos fossem cobrados e tivessem expectativas mais claras sobre o processo. Lá, de novo, né? A divulgação do que é possível. Seria bom algum tipo de instrução de como lidar com a mentoria, especialmente no início. Então, as pessoas ficam solitárias nessa tarefa, né? Isso tem um monte de dicas para a gente pensar. Então, como algumas cadeiras conseguem sucesso, né? E outras estão um pouco em falta. Do mentorando aparece, não senti exatamente falta de apoio, mas não sabia quando procurar meu mentor e sinto que não aproveitei 100% da experiência. Volta lá atrás aquela questão, né, de será que eu não vou incomodar? Puxa, foi falta de engajamento ou foi isso? Né? Ele ficou sem saber quando procurar. Não sei se Beth quer fazer um comentário, porque eu acho que está bem explícito, né? E incoerente, né? Assim, são os temas tratados nos encontros, normalmente, o trabalho do mentor, normalmente, tanto o mentor como o mentorando, diz que os assuntos são organização de agenda de estudo, orientação de estudo, muita orientação de vida prática social, em alguns casos, acompanhamento de saúde ou psicológico, acompanhamento acadêmico, em alto índice também, plano de carreira ou outro. E o outro não tem citação exatamente do que, mas enfim. Menina, só perguntar um negócio. Era uma lista suspensa que as pessoas colocavam mais de um? Clicando vários. Poderiam clicar vários. Mas ela estava lá para ele clicar, né? Ele não... E tinha um campo sem, né? Sem preencher. Um campo outro também, né? Isso. Nesse outros,
quando aparecia alguma coisa do Outros, era muito em relação, assim, são conversas sobre minha vida pessoal, são conversas sobre cinemas, coisas pequenas, assim, assuntos mais particulares mesmo, né? Podemos ir para o outro, Lino. Tá, espera um pouquinho, que eu estou achando... Porque já avisou aqui que temos só 10 minutos. Foi isso que eu vi no outro lá. Tá. Aqui tem atividades não acadêmicas dos mentorandos, né? Então, o que eles mais fazem? Grupo de extensão. Esse grupo de extensão entra de tudo, né? Então, tem o kart, tem o foguete, tem o robô, tem artes, tem isso. Bom, tinham mais de 30, né? Diferentes, tanto que a gente nem colocou aí. Cada um tem um. Esportes é outro grande agregador dos alunos, né? E eles fazem alguns por conta própria, outros pela Atlética. Mas veja que 21% nem respondeu, ou seja, nem sabe se tem alguma atividade ou não, né? Não está interessado. Poli Júnior, eu acho que a Poli Júnior faz muita propaganda entre eles, e eu acho que é por isso que tem muita gente aí, mas não tenho certeza, isso é um pitaco só, né? Mas me chamou a atenção Poli Júnior em relação às outras, ter esse número grande, né? Os coletivos temáticos também, os grupos, né, da diversidade, os grupos da dança, da leitura, que entram as artes. Grêmio, poucas pessoas participam, e artes com os engenheiros é 0%. 0%. É para saber de arte. Está faltando arte na vida das pessoas. Com relação à saúde mental e pertencimento, veja que a gente tem mais de 50% dizendo que não afeta, 43% tem problemas, em geral, relacionados a problemas psicológicos, e como é que eles tratam esse problema? Com terapia, 41% desses alunos fazem terapia, conversam com amigos, parentes, pessoas mais velhas, 19%, atividade física e apoio dos amigos, mudar o hábito. Essa mudança de hábito é interessante, porque assim, eu comecei a me posicionar de maneira diferente, eu comecei a buscar algumas coisas diferentes dentro da Poli, né? Então, ele muda a forma como ele age dentro daquela comunidade. E meditar ou fazer leitura de livros de autoajuda. Podemos ir para a próxima. Ana, quer comentar? Marilda? Também era a lista suspensa? Com espaço para outros? Ou nada não me afeta e outro. No outro é que aparece esse quadrinho. Verdade, verdade. Eu acabei de me dar conta. Tá bom, obrigada. Uhum. Os temas para o próximo ano, sobre o que eles gostariam de falar. Saúde mental, educação financeira, organização pessoal e de estudo, isso aparece muito. Plano de carreira, porque eles não têm ideia do que é uma carreira, eles não distinguem carreira de profissão, né? Então, para eles é importante, assim, como é que eu enxergo o futuro? Pertencimento, que tem muito a ver com essa coisa, eu me sinto sozinha, eu não estou no meu grupo, ninguém se veste como eu, ninguém fala a minha linguagem. E o mercado de trabalho, que aparecia assim como um questionamento, e mais para os alunos que estão já no segundo, terceiro ano, né? Primeiro ano aparece os 3 primeiros. Os 3 primeiros, 3 primeiros é aluno de primeiro ano que pede. E daí o formato, né? A maioria prefere que seja remoto, que seja também vespertino, após 17 horas. Alguns preferem após as 20. Aí é um problema para o Lino resolver o que é melhor fazer, né? Como reunir essa moçada. E é isso, gente. Obrigada por vocês terem participado aqui, dando sugestões, colaborando. Essa pesquisa é uma pesquisa, é a primeira que a gente fez, que é um mapeamento genérico, mais amplo, né?
e isso vai dar margem para a gente fazer novas pesquisas e margem para novas ações, que é o mais importante. Por isso que a gente precisa do apoio de todos os gestores para que a gente possa dar conta de resolver essas situações que foram apresentadas, né? No ano que vem, nós vamos começar, logo no começo, lá em fevereiro, março, nós vamos fazer vamos pegar os mentores e vamos fazer um refreshing na coisa, quer dizer, fazer uma reunião de preparação melhor, e a base vai ser essa pesquisa aqui, esse PowerPoint, para poder conversar com eles, mostrar como funciona, como que são as coisas e tudo. Né? Legal, acho que vai ajudar bastante. Questões, né? A gente foi elencando algumas coisas que podem ser úteis, desde assim, que serviços dentro da Poli, né, que existem e que podem ampliar até o contato do mentor com seu mentorando, como indicações, né? Que serviço de apoio é esse, né? Que modelo de palestra, que profissionais a gente pode trazer. Ana conhece muita gente, Beth, vocês na área de vocês de mercado também, eu conheço algumas pessoas. Quando a gente fala em saúde mental, hoje é um tema que está aí, que todo lugar tem que discutir, as empresas, as escolas, as universidades. E tem gente muito boa tratando desse tema. E preparar mesmo, preparar as pessoas, dar ferramentas, né? Porque senão fica essa angústia de todo mundo. Né? Acho que a gente tem algumas ideias, depois em outro momento a gente pode apresentar ideias, colher ideias dos mentores, das cadeiras de vocês, e cada um trazer a sua experiência. E não ter medo, né? Porque a gente tem muito medo de falar as coisas, de perguntar, de falar, isso eu não domino, e que é nada, né? Fazer busca ativa, né, dos que somem, como que a gente faz isso, até que ponto a gente vai, e as reuniões com as cadeiras, se elas podem ser mais frequentes, né, sei lá, uma vez a 40 dias, né, Lino? Depois a gente escreve isso daí, por causa do tempo. Eu queria encerrar a reunião de hoje com a apresentação de um vídeo de 2 minutinhos. Que legal. Né? E vocês, eu pessoalmente adorei. Né? 2 minutinhos. Boa, Lino. Tenho 20 anos e sou estudante do primeiro ano de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica. Estou fazendo esse vídeo para agradecer de coração por tudo que a Poli Retribua, da Associação dos Engenheiros Politécnicos, a AEP, tem feito por mim nesse meu primeiro ano de graduação. A mentoria tem me ajudado imensamente, conversar com a minha mentora semanalmente sobre as minhas angústias, sobre o que eu posso fazer melhor, que caminho tomar, matéria tá difícil, o que fazer no biênio. Todas essas conversas têm me ajudado muito e eu não sei o que eu faria se não fosse pela minha mentora nesse ano. Ter me guiado, me ajudado com questões não só acadêmicas, mas também questões sobre a vida, sobre conversar com alguém que já tenha passado por isso, já tenha passado pela Poli, que a gente sabe que não é um período fácil. Então, eu sou muito grata pela mentoria que a gente é agraciado pelo Poli Retribua. E também sou muito grata pela bolsa que vocês oferecem pra gente. Eu sou uma estudante de baixa renda que mora a mais de 2h30 da Poli e me manter financeiramente estudando integralmente sem poder trabalhar não é tão fácil. E a Poli Retribua tem me ajudado muito com isso. A EP, enfim... Não tenho palavras para descrever o tanto que eu sou grata pelo que vocês fazem pela gente. E convido ex-alunos que puderem contribuir com a mentoria ou com bolsa. Para nós que estamos ingressando agora, saibam que o dinheiro de vocês e que o tempo de vocês não vai ser jogado em vão, vai ser muito bem utilizado por nós. Então, queria agradecer muito e mandar um beijo e um abraço especial para todos vocês que fazem esse projeto ser realidade. É isso, muito obrigada por tudo.